E o Conselho Federal de Medicina apresenta novas regras para a publicidade médica. Antes proibida, agora os médicos poderão divulgar imagens de antes e depois dos pacientes, mas ainda com algumas restrições. Veja na reportagem. As redes sociais se transformaram em ferramentas de trabalho para muitos profissionais, assim como sites na internet, inclusive para a classe médica. E justamente diante do avanço das tecnologias como meio de divulgação, houve a necessidade do Conselho Federal de Medicina de atualizar as regras de publicidade. A finalidade da nova resolução de publicidade é modernizar as regras para adequá-las à forma como a sociedade se comunica atualmente. Publicar imagens está liberado desde que as postagens tenham caráter educativo. O entendimento do Conselho é que há situações onde, para educar a população, nós vamos precisar da imagem. Né? Tem situações que não adianta explicar, como, por exemplo, é muito mais eficaz eu mostrar uma imagem de um câncer de pele e explicar as características daquela lesão que sugerem que ela seja um câncer de pele, que o paciente deveria procurar assistência médica quando ele se deparar com um tipo de lesão daqueles na sua pele. E as famosas publicações de antes e depois de procedimentos médicos também estão liberadas, desde que o resultado seja apresentado com um conjunto de imagens e esclarecidas as possibilidades de complicações. Sinais e sintomas que devem motivar a procura de um médico, ou quando fosse haver a demonstração de resultado, que ela deve ser feita em um conjunto de imagens, onde eu mostro todas as possibilidades, né? Eu tento demonstrar para a população de forma educativa que, ao fazer determinado procedimento, essa e essa e essa possibilidades de resultado podem acontecer, inclusive sendo obrigatório a demonstração das complicações. Filmagens dentro do centro cirúrgico estão autorizadas somente por equipe externa e em ocasiões específicas. Somente para partos, porque, de fato, não é apropriado que num ambiente que deve ser seguro, que deve se prevenir infecção, que deve ter toda uma atenção com a segurança do paciente. Durante a cirurgia, o foco do médico tem que ser a segurança daquele paciente que ali está. As filmagens por equipe externa são exclusivamente para partos, porque o Conselho entende da importância desse momento, né, do desejo da parturiente e da família de ter o registro desse momento tão feliz. O papel do médico como empreendedor cada vez mais é uma tendência, mas não pode haver venda casada nos consultórios. O fato de ser sócio, do seu nome estar lá no contrato social da empresa, desde que ele não faça publicidade dessa empresa da qual ele é sócio no seu ambiente médico, uma releitura dessa regra pelo Conselho, de que, então, não existe a proibição, desde que não haja venda casada, não haja direcionamento dos pacientes e que no seu ambiente médico, então, dentro da sua clínica ou consultório, ele não esteja fazendo propaganda da sua empresa, da mesma forma que ele não esteja fazendo propaganda da empresa na condição de médico, né? Em caso de descumprimento das regras, os profissionais poderão ser investigados em sindicância, processados ou até mesmo cassados. O Conselho Federal de Medicina estima que de 3 a 4 médicos são cassados por mês no país. Os profissionais terão 180 dias para se adequarem à resolução que entrará em vigor no ano que vem. O objetivo das novas regras é preservar a conduta ética do médico e também proteger a população de propagandas enganosas. A clínica onde essa médica atua utiliza as redes sociais para divulgar o trabalho. A doutora também publica em suas redes sociais. É um meio bem bacana do paciente conseguir conhecer quais são os nossos trabalhos, né? Conhecer a clínica.
Conteúdo educativo, né? Sim, sempre com foco em conteúdo educativo, né? Nada de promessas, né, de tratamento, mas com o foco do paciente, ele entender sobre a doença, quais são os possíveis tratamentos que ele pode receber. A médica vê com bons olhos a medida. Eu acho importante ter o conselho para nortear, né, nós médicos, a classe médica, né, e tanto os pacientes. Para o médico ele conseguir fazer um trabalho ético, né, e o paciente ele não foi iludido por uma rede social, né. A gente tem que lembrar que uma rede social em alta não é sinônimo de uma qualificação técnica, né.